Boa noite, tudo bem? Domingo, 28 de junho, aguardando o pessoal entrar para ter mais uma palavra hoje do Senhor Jesus. Se você estiver ouvindo gravado, adianta aí para uns 3, 4 minutos, que é quando começa a mensagem, tá bom? Vamos ver o primeiro que vai entrar. Paz, Eulália, boa noite, Deus abençoe toda a família. Vamos ver quem vai entrar mais. Paz, Amanda, Jefferson. Paz, Rose, Deus abençoe você, tua família, grandemente. Glória a Deus para a vida de vocês. Friozinho hoje, né? Bastante frio. Bastante frio. Cadê o Robson? Senti falta do Robson na sexta. Falta de alguns na sexta. Mas foi um dia muito gostoso, uma noite muito gostosa, sexta-feira. Pastor Renan já está por aí? Minha mãezinha já vi que compartilhou meu vídeo já. E o Pastor Renan, tá por aí? Tá no vídeo certo, Pastor Renan? Glória a Deus. Vamos orar então? Vamos orar enquanto os demais vão entrando. Amém? Senhor Deus, eu quero te agradecer por tudo, Pai, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, mais uma vez falando contigo, Senhor, mais uma vez falando de ti, falando da tua palavra. Que o Senhor possa me capacitar esta noite a falar sobre este tema, necessidades, que nós possamos entender isso que é tão importante para as nossas vidas, Senhor, que nós possamos sair desta palavra nesta noite mais fortalecidos, Senhor, mais preocupados em poder suprir as necessidades dos nossos irmãos. Que o Senhor possa suprir qualquer necessidade hoje de cada um que está, Senhor Jesus, presente, de todos os nossos familiares, de todos os nossos irmãos, né?
que o Senhor possa suprir as necessidades, suprir as dificuldades, que o teu santo nome possa realmente estar, Senhor Jesus, aflorando o teu amor, a tua capacidade de nós nos ajudarmos, de nós, Senhor Jesus, estarmos estendendo as mãos uns aos outros, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, aprender com tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, com tudo aquilo que o Senhor tem entregado para nós, que nós possamos aprender a dividir e fazer o melhor. Nós oramos, Senhor Jesus, pela cura, Senhor, das pessoas que estão enfermas. Oramos, Senhor Jesus, que o Senhor sane os problemas, Senhor Jesus, daquelas pessoas, Senhor, que têm problemas no casamento, problemas na família, Senhor, falta de trabalho, Senhor Jesus, problemas psicológicos, Senhor Jesus. Nós repreendemos todo o mal, Senhor Jesus, que tem, Senhor, açoitado, Senhor, as famílias brasileiras, seja psicologicamente, seja fisicamente, Senhor. Pessoas que estão sendo atormentadas, Senhor. Nós declaramos a tua cura, a tua libertação, Senhor. Declaramos a tua paz na vida de todos. Declaramos que o seu amor é com a vida de todos, Pai. E que em nome de Jesus nós possamos ver pessoas livres, pessoas saudáveis, pessoas, Senhor Jesus, que entendem o teu ministério, que entendem a tua obra, Senhor, que nós possamos ver pessoas cada dia mais, Senhor, felizes e livres, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Pessoas livres, Senhor Jesus, nós sabemos que tem todo o prazer de falar da tua palavra, de ser uma testemunha para ti, Senhor. Portanto, nós declaramos mesmo, Senhor, liberdade na vida dessas pessoas, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, eles possam entender e conhecer a tua palavra, que eles sejam visitados por ti, Senhor, que a casa deles sejam edificadas por ti, Senhor, e que eles possam estar com a vida, Senhor Jesus, entregue a ti, que a mente seja levada cativa a teu Espírito Santo, Senhor Jesus, aquele que nos instrui, aquele que nos consola, Senhor, aquele, Senhor Jesus, que nos traz conhecimento e sabedoria, Senhor, que cada dia mais, Senhor, essas pessoas possam, Senhor Jesus, estar, Pai, na tua direção, experimentando a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, Pai. Quero declarar o melhor na vida de cada um, Pai, em todos os sentidos, Pai, no sentido secular, no sentido espiritual, Senhor, Pai, no financeiro, Senhor Jesus, Pai, nós declaramos realmente, Senhor Jesus, que a força desse vírus que tem assolado o Brasil, assolado o mundo, seja tirada, Senhor, e que logo mesmo saia essa vacina, que logo mesmo, Senhor Jesus, a tua graça possa abundar, Senhor Jesus, em todo o planeta, Senhor Jesus, trazendo, Senhor, o livramento não só desse, mas de qualquer outro vírus, Pai. Nós declaramos realmente que o Senhor dê inteligência e sabedoria aos cientistas, Senhor Jesus, para que saia também, Senhor Jesus, a cura, Senhor, a cura farmacêutica, Senhor Jesus, para todos esses males, Senhor, que atingem hoje a Terra, que atingem hoje, Senhor Jesus, ao nosso planeta, Pai. E nós pedimos também a tua bênção maravilhosa, Senhor Jesus, que o Senhor chega aonde o remédio não chega, o Senhor vai aonde não tem hospital, Senhor. Nós confiamos, Senhor, e sabemos que assim como Jesus ressuscitou à distância, curou à distância, nós cremos no mesmo Jesus, e em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que mesmo à distância, Senhor, quando a tua igreja se junta, quando a tua igreja ora, Senhor Jesus, nós também vamos ver os milagres acontecendo, nós também vamos ter as notícias, Senhor Jesus, de que o Senhor atuou, Pai, à distância, Senhor Jesus, porque nós cremos no teu poder. Nós estamos distante, mas o Senhor está lá presente, Senhor Jesus, fazendo, Senhor, a boa obra, como sempre, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor nos abençoe nesta noite, nos guarde e nos livra de todo mal, Senhor, que nós possamos entender, Senhor, que não temos, que não se foi meio ano, Senhor, mas que nós ainda temos meio ano, Senhor, 6 meses para o Senhor abundar nas nossas vidas, fazer o melhor nas nossas vidas, abrindo porta de emprego, Senhor Jesus, dando solução para problemas, dando ideias para as novas empresas, Senhor. Nós cremos, nós somos um povo que crê em Ti, Senhor. Oh, Pai, e a esperança para a gente não é prolongamento, Senhor Jesus, do mal, não. A esperança para nós é a certeza que o Senhor atende, é o descanso para as nossas vidas, que o Senhor vai atender, Senhor Jesus, aos pedidos dos teus filhos, e que o Senhor vai suprir, Pai, as necessidades em todos os sentidos, Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem realmente muito a fazer em nossas vidas nesses 6 meses ainda, que 2020 não é um ano perdido, como estão dizendo, mas é um ano que o Senhor Jesus vai abundar nas nossas vidas, que vai fazer maravilhas em nossas vidas. É um ano em que o Senhor vai realmente
realmente bradar em nossas vidas, em 6 meses nós podemos fazer muito mais que em 12 meses. Eu creio nesse Deus que vai fazer muito mais para as nossas vidas. Abençoe todos os que estão ouvindo, todos que vão ver isso gravado, Senhor. Eu creio que o Senhor tem uma palavra especial nesta noite para todos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje é um tema muito importante, né? Mãezinha, paz do Senhor, paz do Senhor a todos. Hoje é um tema muito importante, necessidades. É um tema que, quando todo mundo ouve, né? Todo mundo quer essa solução para ti. Será que hoje vem alguma solução para acabar com as minhas necessidades? Será que hoje o pastor vai dar alguma fórmula mágica para as nossas necessidades? Será que, ouvindo essa palavra, eu nunca mais vou ter necessidade na vida? Ou será que, se eu aceitei o Senhor Jesus, eu estou livre de todas as necessidades, eu não vou ter mais necessidades? Então, assim, é um tema que mexe muito com as pessoas, né? Porque quem não passa por privações, quem não passa por necessidades? E nós vemos tantas promessas na Bíblia e nós lemos, relemos e cremos e falamos, mas quando menos esperamos, nós estamos envolvidos em problemas, estamos envolvidos em necessidades e isso às vezes balança muita gente ou faz muita gente deixar de crer, né? Ou tira todo aquele encantamento que as pessoas têm de que, olha, se eu vem para a igreja que vão acabar os seus problemas, vem para a igreja que tudo vai estar solucionado, né? Então tudo aquilo que é ensinado para nós às vezes, quando nós passamos pelo problema, nós ficamos fracos, ficamos cabisbaixos e às vezes, alguns são balançados na fé. Por quê? Porque não entendem, né, o que é suprir as necessidades, o que é andar com Deus, e o mais lindo é quando você entende o que é andar com Deus sem necessidade e o que é andar com Deus na necessidade, né? Então nós vamos ver que Paulo, uma hora ele fala, eu sei andar com necessidade e sei andar sem necessidade com Deus, não tem variação. Só que nós vamos ver que às vezes as necessidades de alguns, ou de muitos, poderiam até ser supridas por nós mesmos. E esse seria o grande engajamento, né? Engajamento do evangelho. E isso é o que Deus queria que nós entendêssemos, né? Que ele entrega algo para as nossas vidas e que nós poderíamos estar fazendo muito mais do que fazemos, que nós poderíamos estar entregando muito mais do que entregamos. Então, nós queremos que tudo aconteça por um milagre, que tudo caia do céu. E agora imagine Deus olhando para nós, né? E aqui alguém precisando de algo, e do lado dele tem alguém que vai ser algo que aquela pessoa está precisando. Então bastaria só esta pessoa entregar esse algo para outra pessoa e a necessidade estaria suprida. Então a gente perdeu isso no Evangelho. Por que nós perdemos isso no Evangelho? Porque nos é ensinado ou apresentado um Deus que seria como uma lâmpada mágica, que a gente ora, ou seja, a gente esfrega essa lâmpada mágica, fazemos um pedido e a coisa tem que acontecer. E Deus, na verdade, quando ele pensa numa igreja, ele pensa num povo, ele pensa no corpo, ele pensa numa união. Se um dedo dói, o corpo tem que cuidar daquele dedo. Então, na verdade, Deus nos olha como um corpo, mas nós não conseguimos nos encontrar nesse corpo, ou não conseguimos entender como é que esse corpo funciona. Por quê? Porque nós estamos preocupados com as nossas necessidades, apenas, né? Mas vamos lá para entender um pouquinho disso, né? Então vamos lá. Uma palavra boa. Vamos começar com uma palavra boa, Filipenses 4, 19, né? Tem um versículo maravilhoso que é pregado em muitos lugares, que é pregado principalmente em apelo financeiro, né? Você vem, entrega a tua oferta aqui, e aí ele lê
Filipenses 4,19, ou seja, vem, supre aqui todas as necessidades aqui da igreja, de tudo, e o que vai acontecer na sua vida é isso aqui, ó. Filipenses 4,19, então diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, né? Então vamos começar falando de necessidades. Vamos lá. Esse texto, né? Paulo está falando sobre isso, sobre necessidades nesse texto, né? Então Paulo aqui ele dá uma garantia do quê? Que Deus vai suprir todas elas, todas as necessidades. Então nós tomamos essa palavra para nós e dizemos o quê? Estou garantido, pelo menos as minhas necessidades está garantida. Principalmente quando ela é ensinada que basta apenas colocar lá uma oferta e essas necessidades estão supridas. Basta eu ter entregue alguma coisa para Deus, que aí eu tenho a garantia que minhas necessidades não vão existir mais. Então, se instala ali uma ação e reação, ou seja, um propósito de você dar algo para Deus. Eu dou para Deus para que Ele supra todas as minhas necessidades. Então, como ele não estipula valor, eu dou 10, dou 5, dou 1, dou 50 centavos, dou 15, dou 20, dou 30, enfim, mas eu tenho que dar para poder receber algo, né? Então, nós tomamos essa palavra para nós e dizemos, tá, tudo bem, estou garantido por essa oferta. Mas aí, quando nós vamos para Salmo 127, versículo 1 e 2, olha aqui o que diz. Olha o que diz aqui, diz o seguinte, Salmo 127, verso 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. No 2, é inútil que madrugueis, que tarde repouseis, que comais o pão das dores. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então, vejam bem, aqui a gente aprende algo, aqui vai ter um contexto um pouco mais importante, que é o qual, se minha casa não for edificada por Deus, não adianta nada. Ou seja, se eu não tenho uma casa edificada por Deus, na direção de Deus, que cumpre os propósitos de Deus, se eu não tenho uma casa que é direcionada, ou até essa casa, pode ser a nossa casa, o nosso lar, né? Lá onde estão os nossos filhos, sentado à nossa mesa, esposa. Se eu não tenho essa casa com essa visão de Deus, em união, edificada por Deus, onde eu ensinei os meus filhos, onde a minha esposa concorda comigo em tudo, se essa casa não é edificada por aquilo que Deus ensina, diz que aquela casa trabalha em vão. Por quê? Porque tudo aquilo que se arrecada, por não ter uma direção de Deus, um ensinamento de Deus, é dispersado. Se perde, é como se estivessem concentrando uma energia, mas tivesse roubo dessa energia, essa energia vazasse por, 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 por alguns fatores. Né? Então, ele está dizendo: se nós não temos essa casa edificada, se nós não temos essa casa ajustada na direção de Deus, em vão são os que trabalham, em vão são os que edificam, né? Aí ele diz, ó, é inútil que se levante de madrugada, que durma tarde, que come o pão do sofrimento, se Deus dá aos que ele amam, né? Quando dorme, ou seja, a prosperidade que tanto nós corremos atrás, que tanto nós queremos, que a gente quer fazer acontecer na nossa vida, ela não vem porque ela está escapando por algum lugar, porque ela está indo por algum lugar, né? Então, por aí que nós vamos entender por que que tantos lares, né? Por que que tem tantos lares cristãos passando necessidade? Se temos um Deus que supre essa necessidade.
Então, cai naquela lá, puxa, mas eu oferto, eu dizimo e estou passando por todos esses problemas. Quantas vezes nós, pastores, não ouvimos isso? Pastor, eu sou ofertante, eu sou dizimista, e estou com a dívida tal, perdi isso, perdi aquilo, eu não consigo, né? Então, quando você entra no texto, no contexto da pessoa, nós vamos ver que, de repente, nem só a casa dela, a família, mas ela mesma, como uma casa de Deus, como um coração de Deus, ela mesma ainda não está edificada no propósito de Deus. Ela não está edificada, ou seja, ela não está ensinada com realmente aquilo que Deus quer. E às vezes, por não ter essa direção de Deus, não aprender ou não ter essa comunhão com Deus, essa união com Deus, essa unidade com Deus, ela acaba não ouvindo também a voz de Deus. E muito dessa energia, ou seja, muito disso que ela junta e leva para algum lugar, porque ela acha correto, se eu por aqui, eu vou ter as necessidades supridas, porque para pensar, se eu está escrito ali que que o Senhor vai me suprir, né, de todas as necessidades. E eu estou fazendo. Então, o que é que está acontecendo que não está suprindo as minhas necessidades? O que é que está acontecendo? Então, essa é a cabeça deles vão aí. E aí eles começam a questionar o quê? Deus. Se Deus realmente me ama, se Deus realmente existe, se Deus realmente me amasse, não deixaria eu estar passando por isso. Por quê? Ela começa a medir Deus pela necessidade que ela está passando, né? Por os problemas que ela estão passando, né? Então, aqui está dizendo o seguinte, que lares supridos são lares edificados por Deus. Lares supridos são lares edificados por Deus. Agora, para você ser suprido, você precisa ter uma necessidade. Você tem uma necessidade, você é suprido por Deus. Então, o problema não é ter a necessidade. O problema é não ser suprido. Mas quando você entende como é que Deus trabalha, como é que Deus age, quando você entra nessa comunhão com Deus, você vai ver que mesmo nas necessidades, ele vai te suprindo, ele vai te suprindo, ele vai te suprindo. Ele não acabou com o teu problema, não acabou com a tua necessidade, mas ele vai suprindo, você vai sobrevivendo, até que uma hora ele supre, você entende, você entra então o quê? Na colheita de Deus. Pastor, você passou necessidade? Olha, eu não eu ouvi dizer que o meu avô, minha avó, meu pai passaram fome. A minha mãe eu não lembro. Minha mãe eu acho que não. Mas o meu avô, o meu pai, eu ouvi dizer que eles passaram fome. Ah, na minha casa teve necessidade, mas não fome. A gente não passou fome. Por que que a gente não passou fome? Porque eu acho que minha casa foi edificada por Deus. Quando minha mãe abraçou o evangelho, ela abraçou verdadeiramente o evangelho. E então eu lembro de períodos de necessidade da minha casa, mas eu lembro mais de Deus suprindo a necessidade da minha casa. E se eu pusesse minha mãezinha para falar aqui, ela ia ficar a noite inteira contando testemunho para vocês. Então, realmente, eu vi muitas vezes Deus suprindo a necessidade. Até quando errava, quando o meu pai tomava uma decisão errada, mas eu lembro da minha mãezinha de joelho. E Deus atendia as necessidades e supria as nossas necessidades. Então, na verdade, ela estava ali o quê? Edificando a casa, né? Através da palavra de Deus. Né? Então, ela trazia a edificação de Deus para dentro das nossas vidas, para a casa dela. Então, eu lembro que ela foi guerreira para nos criar na palavra de Deus, né, para ensinar a palavra de Deus para nós. Então, assim, ela realmente colocou a minha casa para ser edificada por Deus. Então, hoje, nós olhamos assim para a minha família, para a nossa família, e nós vemos que aqueles que continuaram tendo a casa edificada por Deus têm as suas necessidades supridas. Isso eu posso ver dentro ainda da minha família. Aquele que colocou a casa para ser edificado por Deus ainda continua sendo suprido por Deus. E Deus abre portas onde não existe.
né? Então, assim, é vital que nós possamos entender que uma casa, né, uma casa para prosperar, uma casa para se manter suprida, ela tem que ser edificada por Deus. Toda casa edificada por Deus passa necessidades. Pode passar necessidades, não que passa, pode passar necessidades, mas as necessidades são supridas por Deus. Do modo dele, Deus supre, Deus dá um jeitinho e supre a necessidade. Né? Antes de a gente passar para o contexto de Filipenses 4 que a gente leu, eu quero deixar bem claro que Deus não quer apenas suprir as nossas necessidades, né? Ele quer nos dar provisões maiores. É só lembrar que tinha lá um povo escravo, lembra? Um povo escravo lá no Egito, que foi liberto por Deus, né? Ficou 40 anos no deserto, né? Foi provido lá por Deus 40 anos no deserto e foi avisado lá no deserto: olha, lá no meio da necessidade, no meio dos problemas, lá no deserto, Deus avisou esse povo e disse assim: ó, eu vou prosperar vocês em tudo. Vai ter trabalho, vocês vão ter luta, né? Vocês vão estar numa terra que manda leite e mel, mas se vocês forem fiel a mim e não virarem as costas para mim, depois que receberem as bênçãos, se enriquecerem, vocês vão se dar bem em tudo que vocês fizerem. Mas se vocês começarem a bater no peito, né, a acharem que foi tudo pelo braço de vocês, ingratidão, me abandonando, aí, ó, cuidado, porque podem vir outros e dominar, porque vocês vão sair do propósito que eu tenho para vocês, né? A gente não vai ler tudo, porque não fica longo, mas o certo é vocês lerem essa história que eu disse aí, de Deuteronômio de 8, de 1 a 20. Mas a gente vai pegar Deuteronômio 8, de 11 a 19, né? Só para entender um pouquinho disso que eu disse, ó. Deus está dizendo para o povo lá no deserto, o povo, Deus está avisando o povo, está dizendo, ó, assim, no 11, ó, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Ou seja, tudo aquilo que eu estou ensinando vocês, que eu estou dizendo para vocês, guardem isso. Não se esqueçam disso. Né? Aí ele diz assim, ó, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, ou seja, quando já foi tudo suprido as suas necessidades, e ele está dizendo, ó, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões, e de terra seca, em que não havia água, e te tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer o bem, né? Ou seja, aquele Deus que te sustentou no deserto com maná, né? Que os pais de vocês não conheceram esse maná, né? Ou seja, fez aquilo para colocar em vocês como é que funciona a coisa. Eu edifico a casa de vocês, eu dou provisão para vocês, mas tem um propósito para mim suprir as suas necessidades. Tem um propósito para mim dar provisão na vida de vocês e vocês verem como é que funciona o meu amor, como é que funciona o meu carinho por vocês, como é que funciona o meu cuidado com vocês. Isso tem um propósito, né? E aí ele continua: e digas no teu coração, olha, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder, ou seja, a minha força e a minha fortaleza que me fez rico, que me fez hoje prosperar, né? Aí ele está dizendo, ó, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. Né? Então vamos lá, pastor, por que, é que você está dizendo isso? Por que, é que você leu? Você não ia falar de necessidade? Isso, eu estou dizendo o seguinte: que quando nós passamos por necessidades,
Nós clamamos, nós oramos, nós queremos ajuda, nós queremos tanta coisa. E Deus está dizendo: olha, eu vou suprir as suas necessidades, mas vai chegar uma hora que vai ter colheita na sua vida. Só que quando vier essa colheita na sua vida, quando você melhorar, você não se esqueça de quem te deu essa provisão. Você não se esqueça de quem estendeu a mão para você. E não diga que foi o seu braço, que foi você, que não diga isso. E nem se incline a outros deuses. Ah, na época lá poderia ser aqueles deuses do Egito, aqueles deuses lá. Hoje pode ser outras coisas. De repente você tem uma marca de carro aí que é um deus na sua vida e você quer chegar naquela marca de carro. Aí você pergunta, puxa, mas quanto que custa aquele carro? Hoje você está em necessidade, está sonhando com um carro de 300 mil. Como se fosse um deus na tua vida. Aí você vai se esquecer de tudo que Deus fez, de tudo que Deus ajudou, porque você quer provar e quer ter aquele carro de 300 mil na sua vida que você não precisa. Então veja só, deuses não são só estátuas, mas são coisas que nós colocamos na nossa mente que a gente precisa ter para ser feliz e não precisa. Então Deus já está dizendo, ó, não esqueça de tudo aquilo que eu fiz na tua vida, para que quando você estiver numa situação bem melhor, você não se dobre perante esses deuses, essas coisas que você não precisa, e se esqueça do propósito que eu tenho na sua vida. De abençoar a tua vida, de colocar coisas na tua vida, né? Então, para a gente entender um pouco, eu quero dizer o seguinte: Deus ele quer liberar um tempo de conquista na vida de vocês, né? Deus quer dar ideias, quer trazer coisas novas para a vida de vocês. Ele diz: ó, experimentarão um tempo novo. Vou dar coisas novas para vocês, mas eu peço só uma coisa: não se esqueçam de mim. Não se esqueçam dos meus propósitos. Não se esqueça daquilo que os tenho chamado, né? Não se esqueça do meu novo, novo que eu coloco na vida de vocês, novas ideias, novo modo de ver, os novos modos de agir, que antes vocês achavam de um jeito, era tudo isso para você, para você, para você, para você, agora não. Agora estou dizendo, olha em volta, olha as necessidades, veja o que você pode fazer, o que você pode ajudar. Eu quero entregar, mas tem que ter um propósito para me entregar algo para você. Então a gente precisa meditar na palavra de Deus no contexto dela, né? Não dá mais só para pegar um versículo, um trechinho para alegrar quem está ouvindo, né? Então seria muito gostoso dizer aqui, olha, dá aqui a minha conta do banco, e falar para vocês, se você pôr uma oferta aqui nessa conta na minha conta do banco, se você entregar um dinheiro aqui na conta do meu banco, eu vou fazer uma oração forte por vocês e Deus vai suprir todas as necessidades de vocês. Seria muito mais fácil fazer isso, falar isso, mas o que eu quero pôr realmente na vida de vocês é o contexto de Deus suprir necessidades e como ele age na sua vida e como ele vai usar a sua vida para agir na vida de outras pessoas. Então vamos lá, meditar no contexto, né, dessa mensagem de que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Vamos voltar lá para Filipenses 4 e vamos pegar do verso 10 ao 19. Filipenses 4, do verso 10 ao 19, diz assim, ó, Paulo está agradecendo à igreja de Filipos, né, aos filipenses, a igreja filipense, sobre uma oferta que ele recebeu. Que levaram para ele. Então tá assim, ó. Ele diz assim: Alegra-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Ou seja, houve uma atitude dos filipenses em relação ao Paulo, que ele diz, ó, foi renovado. O que ele está dizendo? Ele está dizendo novamente. Vocês estão dizendo que estão interessados. E quando ele diz por mim, ele está dizendo também sobre a obra de Deus, né? Sobre a cooperação com a obra de Deus. Aí ele põe lá, ó, de fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo já está deixando bem claro aqui, ó.
Necessidade é uma coisa que tem na minha vida. Às vezes tem necessidade e às vezes não tem. Às vezes me falta e às vezes me sobra. Às vezes dá fome e às vezes eu tenho muito para comer. Vida normal, vida de crente, vida cristã, vida do mundo. Normal. Ter fome, normal. Ter muito para comer e vai indo. E vai indo. Mas ele está dizendo o quê? Mas eu me alegro porque vocês olharam para mim, porque vocês se interessaram por mim. E olha, eu sei que vocês estavam querendo ajudar, mas não tinham oportunidade. Agora apareceu a oportunidade de vocês me ajudarem. Né? Mas vamos lá, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo: o que rege a minha vida não é necessidade, é o meu Senhor, é o meu Deus, né? Aí ele diz: apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Vocês fizeram bem em participar da minha necessidade. Olha aí, vocês fizeram bem em participar da minha necessidade. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, quando eu parti da Macedônia, que estava ali num tempo difícil, nenhuma igreja me ajudou. Ninguém me ajudou, a não ser vocês. Ou seja, Deus usou vocês para vocês participarem da minha necessidade. Às vezes, você sabe alguém que está aí do teu lado passando necessidade, e às vezes até essa pessoa pertence a uma igreja, e nem a igreja dela supriu a necessidade. Outro dia, alguém aqui da Carvalho de Justiça abençoou alguém lá que tinha filhos e pertencia a outra igreja e estava passando necessidade. Alguém da nossa igreja já foi lá e abençoou. Por quê? Porque eles sabem muito bem dessa palavra. Já foi ensinado para eles. E isso é muito importante a gente ter. Olha, mas ela está na igreja tal. Está na igreja tal, mas se a igreja não está ajudando, e você sabe quem é que tem que ajudar? Você. Então tá aqui, ó. Nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda. Não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não uma, mas duas, quando tive necessidade. Aí ele diz: não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Ou seja, eu não estou querendo dinheiro para mim. Eu não estou querendo dinheiro para mim comprar uma casa, comprar um carro. Não é isso que eu estou querendo procurar. Eu estou querendo fazer a obra de Deus, Paulo está dizendo. E eu preciso fazer a obra de Deus e às vezes eu passo necessidade. Como eu estou tão ocupado a fazer a obra de Deus, Paulo não conseguia trabalhar como tinha que trabalhar. Mas fazia a obra de Deus. Quando ele teve que fazer tenda, foi fazer tenda. Quando teve que fazer, foi fazer. Mas trabalhava muito na obra de Deus. E como ele trabalhava na obra de Deus, o que mais ele se deparava era com pessoas necessitadas. E quando ele chegava num lugar com pessoas necessitadas, ele precisava de ter provisão para levar para essas pessoas necessitadas. O que adianta Paulo chegar no lugar, todo mundo morrendo de fome, e dizer: Deus vai dar comida para vocês, e a comida não chega? Então Paulo tinha que ter provisão. Ele chegava numa igreja: ó, Paulo, o senhor veio aqui, pregou, a gente aceitou matar todo mundo com fome. Então ele necessitava que outras igrejas que estivessem em melhores condições ou que eram mais generosas e davam até o que não tinham, o que não podiam, como era o caso dessa igreja, para levar provisões para os outros lugares. Né? Então, olha só, necessidades sendo supridas por igrejas, necessidades sendo supridas por outras pessoas. Então, vamos lá. Então, ele está dizendo, e isso eu estou dizendo para vocês, não é porque vocês estão ofertando na minha vida, mas eu estou dizendo que isso pode ser creditado na conta de vocês. Por que, que é creditado na conta de vocês? Pastor, é aquilo que a igreja disse, você oferta aqui e Deus supre todas as suas necessidades? Não. Quer dizer que essa igreja está sendo edificada por Deus. Que essa igreja foi edificada por Deus. Entenderam? Uma igreja que oferta,
Uma igreja que ajuda o próximo, né? Uma família que oferta, uma família que ajuda o próximo, prova que ela é edificada por Deus. Por que prova que ela é edificada por Deus? Porque ela cumpre o propósito de Deus. Porque ela cumpre o que Deus espera dela. Porque ela cumpre aquilo que Deus quer que nós façamos uns pelos outros. Isso é ser edificado por Deus. Nós achamos que às vezes que ser edificado por Deus é só não pecar. Então, muitos religiosos não pecam e dão oferta lá na igreja. Não pecam e dão oferta lá para o pastor. Não pecam e entregam dinheiro lá para o pastor. E quando ele olha para o necessitado do lado, sabe o que ele acha? Ele julga. Ele diz: está em pecado, por isso que está com necessidade. Quando ele teria que o quê? Suprir a necessidade daquele irmão que está em necessidade. Ele teria, através dessa edificação da vida dele, que Deus deu para ele, dizer: não, não, irmão, toma aqui. Mas não, é mais fácil julgar. Não, eu não vou dar na vida dele porque ele está em pecado. Então eu vou dar lá no pastor, até porque lá, se eu pôr lá, as minhas necessidades não vão ter. E se eu pôr lá, vai me dar 100 vezes mais, 10 vezes mais, 7 vezes mais, sei lá quanto o pastor prometeu. Então entra naquele ritmo religioso. Religioso, eu dou porque aqui vem de volta e eu não vou sofrer necessidade nenhuma. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, de repente ele entra numa necessidade e ele vai correndo vir. Pastor, eu ofertei, eu dizimei e eu estou passando necessidade, o que é que está acontecendo? O que é que está errado aí na palavra que está acontecendo? O que está errado é que você não foi edificado por Deus e você viu tantas necessidades passarem por você e você não atendeu. Você deixou para lá, né? E a gente vai ver isso mais para frente aqui. Mas para a gente acabar aqui, ó, essa parte, ó. Então, ó, não quero ofertas, não estou procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo. E o que tenho é mais que suficiente. Ele está dizendo, beleza, vocês me deram mais do que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito, né, o missionário que levou lá para ele, os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então, sabe aquela palavra, aquele trecho de Jesus que diz: olha, estive preso, você não foi me visitar, estive fome, você não me deu o pão. Ah, mas quando, Senhor? Ah, foi o pobre que bateu na tua porta. Foi o pobre que você sabia que estava precisando, a família que estava precisando de alguma coisa. Esse cheiro de aroma suave, agradável a Deus, é esse tipo de ajuda. É esse tipo de oferta, quando você oferta na vida de pessoas, quando você ajuda pessoas. Mas a gente acha que oferta para Deus é só colocar lá no coisa. Depois a gente ainda acha ruim quando estão andando aí num carro. O cara tá morando em casa de não sei quantos milhões, andando em carro não sei quantos mil, aí você fica bravo, né? Não era, né? Vamos lá. Está dizendo, olha, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo de Jesus. Então, quando nós olhamos para esse texto que a gente abriu em Filipenses 4, nós temos duas formas de encarar a promessa que Paulo está dizendo aí, ó. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Duas formas de olhar isso, né? Deus está comprometido com as necessidades de todos os crentes, ou seja, bastou ser crente, ele vai cumprir, vai suprir as necessidades. Essa é uma forma. A outra forma é o seguinte: Deus está comprometido com as necessidades de todos os crentes doadores, ou seja, aqueles crentes que têm a sua casa edificada por Deus. Nós não podemos separar a promessa do contexto. O contexto está aqui o seguinte, está dizendo, Paulo foi muito bem claro, ele está dizendo, eu não estou procurando ofertas, eu estou procurando coisas que possam ser creditadas na conta de vocês. Estão entendendo? Eu não procuro ofertas, eu não estou afim do dinheiro de vocês,
Eu estou afim de coisas que possam ser creditados na conta de vocês. Que conta que ele está falando? Na conta da edificação de Deus na casa de vocês. Na conta que vocês entenderam que eu tenho que estender a mão ao próximo. Eu não tenho dinheiro. Pedro diz assim, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ou seja, orou por aquela pessoa, abraçou aquela pessoa, deu atenção por aquela pessoa, mandou um WhatsApp para aquela pessoa, se interessou, olha, querido, eu não posso, dinheiro não tenho para te dar, mas eu estou ligando para orar com você, eu estou ligando para saber se você precisa. Eu sei que na época de abraçar agora, mas eu vim aqui te dar um abraço, porque eu sei que você está passando por uma dificuldade, você está passando por um problema, então, ou pelo menos você tem com quem desabafar, coisas que possam ser creditado na conta de vocês. Para pensar quantas coisas vocês podem fazer por outras pessoas, além de dinheiro, além de oferta na igreja. Quantas coisas vocês podem fazer se doar? Por quem você orou hoje? Por quem você tem orado? Já desistiu de orar por um filho? Já desistiu de orar por uma filha? Já desistiu de orar pelo pai? Já desistiu de orar pela irmã? Já desistiu de orar pelo irmão? Já desistiu de orar para aquele moço que você encontrou na rua e falou que ia orar pela vida dele? Coisas que possam ser creditados na conta de vocês. E aí então o meu Deus suprirá as tuas necessidades. Essa promessa é o que Deus faz em retribuição pelo gesto de entrega, de que você se entrega e entrega ao próximo. E esta promessa, queridos, não é um cheque em branco para toda a humanidade. Infelizmente. Geralmente nós subtraímos a promessa que as necessidades de todo mundo vão ser supridas, a gente subtrai do texto. E aí então a gente toma como um cheque em branco, que nós podemos sacar quando a gente está em necessidade. Nós não estamos diante de uma promessa que Deus atenderá todas as necessidades humanas, de todos os seres humanos, mas sim daqueles que têm a sua casa edificada por Deus, aqueles que entendem o que é ser cristão e aqueles que entendem o que é generosidade. Atos 20:35 diz assim, tenho vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ou seja, Deus está dizendo, muito melhor é você atender às necessidades dos outros. Muito melhor é dar do que receber ajuda. Em posição melhor você vai estar ajudando os outros. Duro é precisar de ajuda. Então, é necessário auxiliar os enfermos. É necessário recordar as palavras do Senhor. Melhor é dar do que receber. Melhor é ajudar do que precisar ser ajudado. E tem pessoas que não entendem isso. E aí, quando a gente vai lá para Deuteronômio, que a gente leu lá em 8, é exatamente isso que Deus está dizendo. Olha, quando você estava com necessidade, você estava num deserto, eu ajudei você, sabe, fiz coisas maravilhosas na tua vida e agora você está bem. E você não consegue estender o braço para um outro, você não consegue ajudar o outro, você não consegue suprir a necessidade de ninguém. Agora que você está bem, se você suprir a necessidade de ninguém, você não vai conseguir comprar aquele carrão, não é isso? Se você suprir a necessidade, se eu ficar dando dinheiro para um, ajudando outro, como é que eu vou comprar o meu sítio? Como é que eu vou comprar minha casa na praia? Então, o teu sítio, a casa na praia, virou um Deus para você. Então, o cristão, ele perdeu muito disso, ele quer só para ele. Ele quer as necessidades dele supridas, não só as necessidades, ele quer os sonhos dele supridos por Deus também. O meu sonho é ter isso, o meu sonho é conquistar isso, o meu sonho é... Então não é só nem necessidade, ele quer os sonhos dele supridos por Deus também. Lucas 6,38 diz assim, dai
e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deleitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. Está dizendo, quando você faz a minha vontade, quando você supre as necessidades do próximo, quando você ajuda, isso prova que a tua casa é edificada. E quando a tua casa é edificada, eu dou para você enquanto você dorme. Eu faço as tuas coisas prosperar, a tua plantação cresce. Eu faço isso na tua vida. A gente leu lá em Salmo 127, 1 e 2. É isso que nós temos que entender. Deus trabalha enquanto a gente dorme, posso trabalha enquanto a gente dorme. Só que a gente tem que entender o contexto da coisa. E entender que esse dar é uns aos outros. Nós precisamos disso, né? Então a gente vemos um outro contexto de receber a promessa aí em Filipenses 4,19. Né? Nós precisamos doar, nós precisamos contribuir. Se não tem ouro, não tem prata, faça lá como o Pedrão, como eu já disse. Trabalhe pelo teu ministério pessoal, ou trabalhe por sua igreja, mas faça, doe. Né? Então, é um efeito chamado bumerangue, né? Por alguns pastores. Tudo aquilo que planta, colhe. Tudo que faz, recebe de volta. Lembra Mateus 7? Mateus 7, verso 1, que diz: Não julgueis para que não sejam julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Lembra disso? Então, eu não vou dar para ele porque está em pecado. Você está julgando. Da maneira que você for julgar, já pensou se Deus disser para você, não vou dar para você porque você está em pecado? Porque lembra, graça imerecida. Aquele que dizer que não tem pecado, aquele que dizer que não tem pecado está mentindo. Então, se Deus não for entregar nada para a gente, por causa do pecado, não era para nós termos recebido nada. Então, do modo que julgados, vai ser julgado. Do modo que você mede o teu irmão, vai ser medido também. Né? Ou seja, de maneira que agir, você vai sofrer a reação. Aí, no mesmo Mateus 7, verso 12, diz o seguinte: Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, tudo que você quer que os homens façam para você, tudo aquilo que você quer receber, que você, sabe, quer para a tua vida, faça também. E aí ele diz aqui, né? Esta é a lei e os profetas. Sabe o que quer dizer aqui? Esta é a lei e os profetas? Ele está dizendo, isso é o resultado dos 10 mandamentos, mais aquilo que todos os profetas disseram ao meu respeito. Né? Aí, quando a gente olha lá nos 10 mandamentos, tá lá, de amar a Deus sobre todas as coisas, né? Vamos honrar pai e mãe, não matar, não cobiçar, não roubar, só coisas boas. Que se você não fizer isso, você vai já estar fazendo muita coisa boa. Você não mata, não rouba. Imagina um mundo onde não tem roubo, não tem cobiça, não tem ciúmes, não tem inveja, não tem nada disso. É um mundo livre. Se não tem roubo, não tem assassinato, não tem inveja, não tem cobiça, não tem nada, você pega o teu filho de 6 anos, põe na porta de casa e diz, filho, vai para a escola. Porque você sabe que todo mundo vai respeitar a lei de trânsito, todo mundo vai respeitar. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, se cumprir os mandamentos, as leis, as coisas boas, né? E mais tudo aquilo que foi dito ao meu respeito pelos profetas, vocês vão estar em paz. E você agindo bem, você já está suprindo a necessidade de muitas pessoas. Então, o que ele está dizendo, na verdade? Ele está dizendo, faça o bem. Né? O amor sem medida. O amor puro como o amor de Deus. Se recebeu a mim, né? Se recebeu ao Senhor Jesus, então não deixe apenas de fazer o que é errado. Mas, melhor ainda, faça o que é correto. Faça o que é certo. Faça o que se tem que fazer. O que é correto é atender o próximo. O que é correto é suprir a necessidade.
E isso é tão sério, sabe? Isso é muito sério que eu vou dizer agora. Isso é muito sério. Tem pessoas que pegam a sua oferta, o seu dízimo, e vão entregar na igreja porque eles foram ensinados assim. Traz aqui o teu dízimo e sua oferta que Deus vai abençoar a 10. Queridão, sua oferta é R$ 200, o seu dízimo é R$ 200. Então, e ele diz o seguinte: você não pode gastar o dinheiro de Deus. Se eu vou pagar pastor, eu pago a minha conta de água ou eu trago os R$ 200 para a igreja? Aí ele diz: você não pode roubar Deus. Traz os R$ 200 para Deus, que Deus vai te suprir e depois você paga a sua conta da água. Aí o cara faz isso 3 meses. Não paga água, dá para a igreja. O que vão fazer? Cortar a água dele. E aí ele vai dizer, pastor, mas o senhor disse, irmão, precisa ver tua vida, se está pecado ou não. Ele vai ter resposta para tudo. A Bíblia é muito clara. Jesus é muito claro. Ele diz assim, ó, se você tem algo com o teu irmão, deixa a tua oferta de lado, vai lá e acerta com o teu irmão. Depois você volta e oferta. Você sabe o que ele está dizendo? As pessoas acham que está com o envelope de oferta aqui. Aí eu tenho algum problema com o meu irmão. Qual o problema que ele tem com o irmão? Estou devendo 2.000 para ele. Eu estou devendo dinheiro para ele. Então ele acha que ele tem que deixar o envelope ali de lado, ele vai lá e fala para o irmão assim, ó, irmão, eu estou devendo 2.000 com o senhor, mas eu vou pagar, viu? Me perdoa esse mês, mas eu vou te pagar ainda. Aí ele vem e oferta. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo, se você tem algo com o teu irmão, vai e paga ele. Como é que você quer trazer dinheiro na minha igreja para mim e o teu irmão está passando fome porque você não pagou ele? Isso é uma coisa muito errada de cristão, de crente, achar que não tem que pagar as contas. Tem que pagar a conta sim. Ah, perdoa, irmão, perdoa nada. Tem que ser justiça. Lembra? Jesus pagou a tua conta. Jesus foi para a cruz e morreu no teu lugar. Deus perdoou você, mas pagou a tua conta também. Ele pagou os teus pecados, ele morreu. Então, crente paga a conta. Crente paga sim. Crente não pode ficar devendo. Depois você vai e oferta, depois você vai dizimar, ou seja, depois que você pagou lá o teu irmão, aí então você pode ofertar. Mas como é que você vai ofertar? Devendo para o irmão, que coisa feia. Aí você diz, você acha que Deus está lá feliz? Não, ele me trouxe aqui R$ 200. Trouxe R$ 200, ele está olhando o irmão que está passando fome e necessidade porque você não cumpriu de pagar a conta. Então, crente, cristão de verdade, ele paga a conta. Pastor, onde é que está isso? Está em Tiago 4,17. Sabe o que diz ali, Tiago 4,17? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Você sabe o bem que você tem que fazer. Se você não faz o bem, você tem pecado. Pastor, você está cobrando alguém? Não, não estou cobrando ninguém. Pastor, está faltando alguma coisa na igreja? Não está faltando nada na igreja. Claro que não está faltando. A minha preocupação é que vocês saibam bem o que vocês têm que fazer. A minha preocupação é que vocês tomem a decisão correta para que isso seja acreditado na conta de vocês. A mesma preocupação de Paulo é a mesma preocupação dessa noite, que vocês saibam como agir para que isso seja acreditado na conta de vocês. É a mesma. Gerar uma ação que vai permitir uma reação de bênção na vida de vocês, que vocês sejam abençoados, que vocês sejam cristãos corretos, honestos. Muitos poucos pastores vão ensinar isso para vocês. Eles vão dizer, traz tudo para cá e Deus vai prover depois. E a Bíblia diz o contrário, ela diz o seguinte, deixa de lado a oferta e vai acertar com teu irmão. Vai lá acertar, depois você volta e oferta. Ou seja, vou demorar 11 meses para pagar o meu irmão. Vai demorar 11 meses, queridos. O que eu posso fazer? Você fez a dívida? Tá lá, o teu irmão tem que receber. Depois, daqui a 11 meses, você volta e oferta. O que é que eu posso fazer? É a Bíblia, não sou eu. Mas e se eu colocar lá, Deus pode dar um milagre na minha vida? Querido, pode dar e pode não dar. Pode dar e pode não dar. E aí, se não der, o teu irmão passou fome 11 meses. Por tua culpa. Porque você foi negligente. Então, a gente tem que entender que Deus nos chama para nós nos ajudarmos. Deus forma um corpo para que nós possamos nos ajudarmos, né?
eu quero que realmente vocês tenham uns 6 meses que faltam maravilhosos, né? Eu quero que vocês entendam, né? Lucas 6,38. Dai e ser-vos a dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, né? Vos deleitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que medires, também vos medirão de novo. Então, eu quero que vocês realmente tenham 6 meses últimos aqui de 2020, um ano bom. Para ter esse ano bom, para ter esse ano bom, você tem que entender que nem sempre é só dinheiro, nem sempre é só isso, né? Que vocês possam se doar como nunca se doaram, porque nesses meses que vêm nós vamos precisar disso. E vocês vão precisar o quê? Nós vamos precisar o quê? Ter muito mais orações, muito mais visitas, bons conselhos, né? Ajudar o próximo, ministrações, né? Oferta aos pobres, que nós, como uma igreja, como uma comunidade, nós possamos receber de missionários, né, a promessa que Paulo deu aos Filipenses, ou seja, que missionários possam receber as nossas ajudas e dizer, olha, que Deus possa suprir todas as suas necessidades, que nós possamos entrar nesse mérito de ter coisas creditadas na nossa conta com Deus. E para isso a gente precisa entender esse princípio. E eu tenho esse princípio na minha vida. Eu aprendi esse princípio, é um princípio na minha vida, que eu nunca deixei de viver por ele, que está lá em Provérbios 11, de 24 a 25. Sabe o que diz? Diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar, ou seja, retém o que é justo, né? E caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha que lindo isso, né? Então, uma versão mais correta é assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que é justo e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, queridos, as necessidades para serem supridas, você tem que entrar aqui, ó, no dar generosamente. Ele está dizendo, quem dá generosamente vê a sua riqueza aumentar. E quem segura, eu tô com medo, não vou dar. Eu tô com medo, né? Ele segura até o que é justo de entregar, o que foi dado para ele, dar aos pobres, distribuir aos pobres. Diz o quê? Cai até na pobreza. Né? Então, Deus está dando muito claro para a gente aqui, um princípio está dizendo, quem é generoso prospera. Quem dá alívio aos outros, recebe. Não é lindo isso? E como é que a gente não entende isso? Como é que nós vivemos um cristianismo tão longe disso? Né? Ou seja, a palavra nos ensina que devemos reter o que é justo. Entendeu? Nós podemos reter somente aquilo que é justo, certo? Os que retêm até o que não é justo, né? Mais do que é justo, os que retêm mais do que é justo, caem na pobreza. Então você tem que reter aquilo que é justo. Mas o que veio a mais, o que está a mais, o certo é que você distribua. O certo é que você ajude. Né? Então, ela ensina, olha, retém o que é justo. Deus nos dá a semente e o pão. O pão nós comemos, mas a semente nós semeamos. Não se retém semente. Lá em Gênesis 8:22, sabe o que diz? É lindo. Deus diz que enquanto houver terra, haverá plantio e colheita. Ele está dizendo, semente não se come, semente se semeia. Se semeia. Enquanto tiver terra, enquanto tiver lugar para você jogar semente, semeia. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não importa o tempo, a hora, tem terra, ou seja, tem vida em necessidade para semear, vai ter colheita.
Quando você ajuda alguém, é semeadura. Quando você semeia, diz: olha, Deus mandou entregar isso para você. É semente, você está semeando. Vai ter colheita. Você vai colher vida, vai colher família. Em Gálatas 6, de 8 a 10, sabe o que diz? Diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Se não desanimarmos, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Aqui está dizendo, não se cansem de fazer o bem. Eu sei. Tem hora que vem a ingratidão, que vem o tapa, de onde a gente mais ajudou, a gente toma um coice. Mas a Bíblia diz, não podemos desanimar. A gente não pode se cansar de fazer o bem, porque no tempo próprio nós vamos colher. E essa colheita, às vezes, é uma família inteira. Essa colheita, às vezes, são pessoas que estavam desiludidas, que não tinham para o que fazer ou para onde ir. Lá, aqui na nossa igreja, eu sempre falo para vocês que são da nossa igreja, graças a Deus, vocês não precisam semear na minha vida como pastor. Não preciso semear na minha vida como pastor. Por quê? Porque eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu sustento. E eu não uso nada, nenhum dinheiro da igreja para coisas próprias. Né? Eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu sustento, então tudo que nós temos na igreja é para o próximo. Nós fazemos isso, glória a Deus por isso, e eu sou muito feliz de viver assim. Né? Então, o que eu quero dizer, no momento, graças a Deus, eu não preciso de nada. Né? E tudo que Deus tem me dado através do meu trabalho tem me abençoado, tem me fortalecido. E isso é muito bom, né? Principalmente para mim, claro, né? Mas o que eu quero dizer é que vocês podem semear na vida de algum pastor que vocês acham que estão ou veem que estão passando necessidade, né? Todo mundo que está ouvindo, que até não é do Carvalho da Justiça, né? Vocês podem, tem um pastor, puxa, semeia na vida do pastor ou de um irmão que está precisando. Vai ativar a mesma promessa, é isso que Deus está esperando. Infelizmente, tem pastores que estão passando dificuldades, necessidades. Se você pode ajudar, você ajuda esses pastores ou esses irmãos que estão passando dificuldades, né? A promessa lá de 4,19, que as suas necessidades vão ser supridas, é exatamente como se você estivesse semeando na vida, vamos supor, da cara da justiça, na minha vida. Dentro de uma comunidade, dentro de um corpo de Cristo, semear na vida do pastor ou semear na vida do irmãozinho que chegou agora, para Deus é a mesma coisa. Deus enxerga da mesma forma, da mesma maneira. Gálatas 6,6 diz, ó, o que está sendo instruído na palavra partilhe todas as coisas boas com quem o instrui, ou seja, é normal suprir a vida de um pastor, de alguém que instrui na palavra, é normal isso, né? É normal. Pastor, eu quero dar uma oferta para o senhor. Quer dar uma oferta para mim? Amém. Eu vou pegar essa oferta e vou dar para a igreja. Por que, pastor, que o senhor vai dar a oferta que eu dei para o senhor para a igreja? Porque eu estou vivendo do meu trabalho. Porque eu tenho suprido as minhas necessidades. Então, eu prefiro pegar essa oferta e dar na igreja. Deixar lá para a gente fazer o trabalho com os pobres, né? O que eu estou dizendo? Que se vocês estão livres de semear na minha vida, vocês podem semear na vida das pessoas que estão precisando. Se eu estou dizendo para vocês, olha, não precisam ofertar na minha vida, que está tudo bem, né? O meu trabalho, Deus tem provido, vai prover, vai continuar provendo. Eu estou dizendo o quê? Então, vocês estão livres, né? Seja na cidade que você estiver, no lugar que você estiver, para semear na vida das pessoas. Quem que está precisando de uma cesta básica aí? Dá a cesta básica. Quem é que está precisando de um remédio? Leva um remédio. Pastor, eu queria a tua conta, porque eu queria dar um dinheiro para o senhor. Não pense que na minha vida, você entregando para um homem de Deus, para um profeta, né, vai ser diferente de um pobre necessitado. É a mesma coisa.
Melhor ainda, porque eu não estou necessitado, mas aquele pobre necessitado está, então é na dele que você tem que fazer. Então, se alguém está dizendo, olha, eu estou te instruindo na palavra, né? Você poderia estar partilhando as coisas boas, ofertando na minha vida. Mas esse que está te instruindo hoje está dizendo, partilhe na vida do necessitado, do pobre. Imagina se todos os pastores, todas as igrejas, queridos, o problema não é ofertar em igreja. Não tem problema nenhum, é certo, é correto levar a oferta na igreja. O que tem o princípio do dízimo, quer dizimar na igreja o princípio do dízimo, pode dizimar, isso é correto, não tem problema nenhum. O correto, o problema é o que vão fazer com aquele dinheiro. É ali que você tem que prestar atenção. Se aquele dinheiro vai ser usado no corpo, vai ser usado para abençoar pessoas, para abençoar vidas. Estão entendendo? Ofertar, entregar dinheiro numa igreja não é problema nenhum. Não é errado, é correto. Mas também tem que se observar o que é que está sendo feito com aquele dinheiro. Agora, se algum pastor está dizendo pela internet, ou está te ministrando e está dizendo, olha, eu abençoo a tua vida, abençoo as tuas finanças, e você não precisa me enviar nada, mas pelo menos faça com o próximo. Vê aí alguém do teu lado que está precisando de uma cesta básica, de um remédio, ou que está com uma conta de luz para ser paga, algo assim. Isso é bênção. Esse é o propósito de Deus com a igreja. Esse é o propósito de Deus com a sua vida. Que você supra as necessidades das pessoas para que gire isso para a tua vida, aquilo que a gente leu. Não retenha o que é justo, mais do que é justo, né? Não retenha mais do que é justo. Se você tem a oportunidade para fazer algo por alguém, faça. Faça. O que a direita faz que a esquerda não saiba. Ninguém precisa saber disso. Mas faça, porque Deus o quê? Está vendo. Né? Então, semear na vida de alguém é um ministério, é um serviço. É semear no espiritual também. Né? Lembrando, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas eu vou semear na tua vida, eu vou orar. Agora, se você quiser semear na minha vida orando por mim, eu te agradeço do fundo do meu coração. Ora por mim, ora pela pastora Silvia, ora pelo meu filho. Se você quiser semear na minha vida deste modo, orando, pastor, não tem oferta para dar. Então ore por mim, ore pela minha vida. Eu oro por você, oro pela tua vida. Manda o teu nome para mim, eu não vou estar orando, mas ore por mim. Essa semeadura eu quero. Semeie bons conselhos, semeie trabalho, semeie bom testemunho. Para encerrar, eu quero ensinar algo para vocês. Em Lucas 4, 25 e 26, Jesus diz, ó, em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel. Você que acha, eu não sei se isso é comigo ou não, se eu tenho que fazer ou não. Olha, eu estou lembrando de uma pessoa, mas não sei se é para mim fazer ou não. Né? Olha que Jesus diz, ó, lá em Israel, nos tempos de Elias, né? Muitas viúvas existiam. Quando o céu se cerrou por 3 anos, ou seja, não teve chuva por 3 anos e 6 meses. De sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. Então ele está dizendo, teve muita fome em Israel durante 3 anos e meio. E eu, de todas as viúvas que tinha lá, né? Ele está dizendo, escolhi uma para enviar meu profeta. Escolhi uma, né? A Sarepta de Sidom. Eu escolhi ela. Então, para a gente saber essa história, a gente tem que ir lá para a primeira Reis, né? Então, Deus, queridos, está nos dando uma ordem nesses dias, tal qual deu para aquela viúva de Sarepta. E talvez nós não estejamos atentos para o que está acontecendo. Ou seja, Deus está te dando uma ordem através dessa palavra dessa noite, dizendo: olha, vai cuidar sim, vai ajudar sim, estende a mão sim, faz o que você tem que fazer. É correto fazer isso. Então, agora, para a gente ir aqui à história de 1 Reis, 17, capítulo 17, vai ser do verso 9 ao 16, diz assim, ó. Ele está falando com Elias, agora com o profeta. Deus está dizendo, Elias, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu, olha só o que Deus está dizendo, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Eu falei com aquela mulher viúva, eu dei uma ordem para ela que te sustente.
E essa palavra desta noite está dando uma ordem para a gente suprir as necessidades das pessoas, para que a gente entre na colheita. Você tem dúvida ou não? Deus está dizendo, supra. Uma palavra dessa não veio à toa para você, não chegou à toa na sua vida. Supra a necessidade, sim, daquela pessoa. Então ele está dizendo, eu ordenei aqui uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traz-me peças, ó. O cara chegou lá, a mulher está apanhando lenha, né? E ele está dizendo, ó, traz-me peças num vaso um pouco de água que eu bebo. Aí ela foi, né, indo ela a trazê-la, ele a chamou e disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Ou seja, ela está dizendo o quê? Ó? Esses 2 cavacos de lenha que você me viu pegar, é para mim fazer o último pedacinho de pão que eu tenho, o último bolinho para fazer, aí numa panela com um pouco de azeite. E ó, nós vamos comer isso e morrer, porque não tem mais nada. Só tenho isso. Então, olha o que Deus faz. Ele pega uma pessoa que não tem nada, que só tem ali o último pedaço de pão para fazer para ela e para o filho, para ajudar um homem. Será que a gente está pior que essa viúva? Mas vamos lá. Então ela está dizendo, ó, a gente vai comer e morrer, só tem isso. Aí Elias diz para ela, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Ela está dizendo, só tem um, para mim e o meu filho, ainda tem que trazer, né? É o que a gente pensa. Mas ele diz, ó, porque assim diz o Senhor de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Certo? Então, ele está dizendo o seguinte, se você for lá e fazer o bolo primeiro para mim, ou seja, você vai atender uma necessidade minha, a minha fome, a minha necessidade, que é um homem enviado por Deus, e às vezes o que foi enviado por Deus não é um profeta Elias. Às vezes o que foi enviado por Deus para que você ajude é um cara em pecado. À medida que medir, será medido. Então, às vezes o que Deus colocou para você ajudar é alguém que você não gosta, mas tem que ajudar. É difícil? Ah, mas eu vou ajudar essa pessoa que eu não gosto. É, você pensa que foi fácil para a viúva? Não foi fácil, não. Presta atenção. Ele está dizendo: faz primeiro o pedaço de bolo para mim, porque se você fizer assim, não vai faltar. Não vai faltar óleo nem farinha na sua casa. Então vamos lá. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa há muitos dias. Ou seja, ela entregou, ela ajudou, atendeu a necessidade e a coisa aconteceu. Comeu ela, comeu ele, comeu o filho, né, a sua casa, muitos dias, ou seja, até voltar a chover. Né? Então, da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: quanto de nós não queremos ser supridos pela promessa de Filipenses 4,19? Todo mundo quer, todo mundo vai levantar as 2 mãos. Quem quer ser suprido pela promessa de Filipenses 4,19? Que Deus vai suprir todas as suas necessidades. A gente vai levantar a mão. Agora, quantos estão preparados, queridos, para não dar o seu último pedaço de bolo? Não é o seu último pedaço de bolo, mas é o último pedaço de bolo da boca do seu filho. Para dar o nosso, a gente até que, ó, tá, vou dar aqui, é o meu, você dá. Mas quantos têm coragem de tirar do filho, da boca do filho, para dar para o próximo?
É muito difícil o que essa mulher fez. Ah, mas Deus tinha ordenado. Sim, Deus tinha ordenado. Mas é isso que eu estou dizendo. Ah, mas eu vou ter que ajudar esse que eu não gosto. É esse que você não gosta. O que é mais fácil? Ajudar esse que você não gosta e você está podendo ajudar? Ou tirar da boca de um filho para dar para o próximo? Pararam para pensar? Da nossa boca a gente dá. Mas tirar da boca de um filho para dar para um próximo, tem que ter muita fé. Tem que confiar muito em Deus. Tem que entender muito, tem que ser crente de verdade, tem que ser cristão de verdade. Estão entendendo? Então imagina só Deus dizendo: eu te abençoei, tenho te suprido. Aí você não quer ajudar aquele porque você não gosta dele? Você não quer ajudar aquele porque você acha que ele é um pecador, que ele é um desgraçado? Ah, ele usa crack e vem toda semana aí comer um pão e você reclama? Estão entendendo? Você quer ter as suas necessidades supridas por Deus na hora da necessidade? Então aprenda a suprir as necessidades das pessoas. Salmo 115, 16 diz: os céus dos céus são do Senhor, mas a terra deu aos homens para que cuide dela. É nossa obrigação suprir as necessidades. É a nossa obrigação olhar para aqueles que estão em falta. E não é só de pão, não é só de dinheiro, é de carinho, de atenção, de oração. Quantas pessoas estão precisando de um abraço, de um olá, de uma ligação, de algo assim? Pastor, você já fez isso? Queridos, acreditem. Teve épocas que eu estava com a conta tão negativa que tanto fazia eu ajudar como pôr dinheiro no banco. Ia dar a mesma. E o banco ia chupar o dinheiro e fazer. Tava lá. E teve dias que eu ajudei. Não pus o dinheiro na conta para diminuir. Eu dizia, olha, pôr o dinheiro ali na conta não vai fazer nem cosquinha. E o banco não está precisando, aquele cara está precisando. Acredite se quiser, eu tive essa atitude. E Deus supriu assim, ó, a minha vida muito antes do que imaginava. Eu achava que ia demorar meses para suprir aquela conta no banco e Deus fez rápido demais. Então, que Deus funciona na nossa vida. Que Deus faz na nossa vida. E graças a Deus, foi sempre assim na minha vida. Eu sei que às vezes pode surgir uma dúvida do inferno na nossa cabeça. Senhor, pastor, você quer que nós fazemos barganha com Deus? Você quer que nós compremos a bênção? Não, é exatamente ao contrário. Eu quero que nós quebremos a maldição adâmica de só receber, de só querer receber. E que nós possamos entender de uma vez por todas, Atos 20, 35, mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque o que recebe, recebe e usufrui. O necessitado, ele usufrui aquilo, não tem mais semente para dar. E aí vai ficar dependendo de uma nova ajuda, de um novo milagre. Mas o que dá, ele está na lei do plantio, ele está semeando. Você está dando, você está semeando. E quando você semeia, boa colheita, boa medida, recalcada, transbordante de novo. E aí semeia de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É o que Deus quer da gente, é o que espera da gente. Atender uma necessidade é semear. Deus, quando ele chama Abraão, ele diz: Abraão, eu não só te abençoarei, como farei de ti uma bênção. Eu não só vou semear na tua vida, como vou transformar você numa semente, num semeador. Deus está falando isso para a gente nessa noite. Eu não só vou fazer de ti uma bênção, mas vou te fazer de ti um abençoador. Pois quem recebe é abençoado, mas quem abençoa é abençoador. É isso que Deus tem para a sua vida. É isso que Deus tem para as nossas vidas nesses últimos 6 meses. Deus nos quer fazer abençoador. Quer que nós sejamos abençoadores.
Então nós precisamos refletir nessa palavra. Deus quer te fazer um abençoador. Deus não quer te fazer apenas um abençoado. Olha como eu sou abençoado. Eu tenho carro, eu tenho a casa, eu tenho casa na praia, eu tenho um sítio. Glória a Deus que você tenha muito mais. Que você tenha fazenda. A gente pede que você seja abençoado em tudo. Mas eu quero que você seja um abençoador. Eu quero que você seja alguém que ore pelos outros, que dê bons conselhos, que participe, que tenha comunhão. Então, olhe para sua volta, olhe para a tua família, olhe para dentro da tua igreja. Olhe, eu tenho certeza que você vai ter a oportunidade de abençoar alguém. Que Deus vai te dar uma oportunidade de abençoar, seja na vida de um profeta, seja na vida de um pastor, seja na vida de um diácono, seja na vida de uma ovelha, de um irmão, seja na vida de um pecador. Você vai dizer, olha, eu ia dar esse dinheiro para a igreja que já está rica, não sei o que lá, tal. Mas eu resolvi dar, abençoar na tua vida, irmão. Eu resolvi abençoar a tua vida. Se você parar a pensar, aquela viúva não tinha nada para dar em relação ao que ela recebeu do profeta. Ela só ouviu a voz de Deus, deu um pedaço de bolo para ele. E ele abençoou ela com até o final daquela crise, até o final, até voltar a chover. Não faltou nada na, 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 na casa dela. Talvez nós não tenhamos nada para dar em relação ao que Deus vai usar o filho dele para te abençoar, abençoar a tua casa. Então, queridos, que você não possa perder a oportunidade de, através dessa mensagem, que você, talvez, quando viu o título, viu necessidades, achou que, oh, eu vou me aprender a não ter mais necessidades. E é realmente isso. Se você cumprir o melhor com Deus, se você cumprir aquilo que Deus é, espera espera de você, você vai ver o quanto Deus tem para te dar. A pregação de hoje foi longa, mas eu acredito que valeu a pena. Eu acredito que a gente precisava retomar essa palavra, de ter essa palavra para as nossas vidas, para a gente entender o que é ser crente, o que é ser cristão. A gente está precisando muito entender isso. Ser cristão é cuidar do corpo de Cristo, um ajudar o outro. Nem eu tinha reparado que eu tinha falado tanto assim. Quero orar, mas eu creio que essa palavra vai ficar na mente, na cabecinha de vocês, e que vocês possam entender que semear na vida de um pecador, semear na vida de um necessitado, é cumprir o que Deus tem, é não reter o que é justo. Amém? Eu creio que a palavra foi muito explicativa, que Deus já tenha falado ao coração de vocês. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esta palavra, que o Senhor falou, mexeu com a gente, que nós possamos entender, Senhor Jesus, que nós somos chamados para participar do teu corpo, para participar, Senhor Jesus, do teu propósito. Que o nosso propósito como crente, como cristão, Senhor, é ajudarmos uns aos outros, Pai, sem julgar, Senhor, sem medir, Senhor, assim como o Senhor fez com nós, que imerecidamente, né, sem nós merecermos, o Senhor nos acolheu, nos deu a tua graça e tem nos ajudado, Pai. E que em nome de Jesus, que cada cristão, Senhor Jesus, que ouviu essa mensagem hoje, possa olhar para o lado, Senhor, e não se achar mais um bobo por ajudar, mas se achar um filho de Deus por entender que tem que ajudar, Pai. Que nós
não julguemos mais, que nós não possamos medir mais ninguém, mas que nós possamos fazer porque é correto, porque é certo fazer, Senhor, e que nós possamos fazer o melhor para todos, Pai. Que nós possamos orar pelas pessoas, um pelos outros, que nós possamos dar bons conselhos, que nós possamos, Senhor Jesus, ouvir as pessoas, que nós, enfim, possamos cumprir o Teu propósito em nossas vidas, Pai. Que em nome de Jesus, comece aqui hoje, nessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, uma grande onda, Senhor Jesus, de atender as necessidades, Senhor, e que isso se espalhe mesmo, Senhor, que as pessoas que ouviram essa mensagem possam compartilhar essa mensagem com outras pessoas, Senhor, para que eles possam entender qual é o teu propósito, Senhor, para as nossas vidas, qual é o propósito de se formar um grupo, uma comunhão, uma igreja, qual é o propósito, Senhor Jesus, de nós aceitarmos o Senhor. Tudo que o Senhor fez, Senhor, aqui na terra, quando andou, foi se doar e ajudar e dar a vida pelo próximo, Pai. Então, que nós possamos fazer o mínimo que nós possamos fazer, Senhor Jesus, que nós podemos fazer, que é estender a mão ao próximo, Senhor. Que nós não podemos lançar só, Senhor Jesus, numa salva de igreja, num gasofilácio, onde a gente acha que nós somos abençoados 7, 100 vezes mais, mas que nós possamos saber, Senhor Jesus, que é a mesma coisa quando nós levamos um pão para quem está necessitado, que é a mesma coisa quando nós levamos uma cesta básica para quem está necessitado, quando nós pagamos a luz de alguém que está necessitado, Senhor, ou quando nós entregamos algo, Senhor Jesus, para alguém que precisa, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor Jesus, essa verdade cristã seja embutida nos nossos corações. Abençoe a todos os que estão aqui, Senhor, ouvindo, os que vão ouvir como mensagem, como gravação, e que o Senhor possa fazer o melhor na vida, Senhor. Eu declaro que os 6 meses que virão neste ano serão 6 melhores meses, né, que se iniciarão na vida de vocês, os 6 primeiros meses dos melhores anos que virão na vida de vocês. Abençoe a todos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós abençoamos a todos e desejamos o melhor na vida de cada um, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Mais uma vez, me perdoa por ter um vídeo longo, mas que Deus possa realmente abençoar vocês. Deus abençoe.